Muito se fala sobre como ganhar dinheiro no mercado de opções binárias e pouco se diz realmente o que deveria ser feito se estivesse começando hoje nesse mercado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você exatamente o que você precisa fazer se você estivesse iniciando, ou melhor, o que eu faria se começasse hoje em opções binárias. Presta muita atenção nesse vídeo, assista ele até o final. E depois deixe o seu comentário aqui embaixo do que você achou e claramente faça os seus próprios testes dentro da corretora, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para você também testar o seu operacional. Então bora lá, time! Prestem bastante atenção no que eu faria se começasse hoje no mercado de opções binárias. É claro que é extremamente importante a gente saber sobre a leitura do preço, entender sobre o contexto de mercado, então eu não poderia deixar de falar sobre isso. O contexto de mercado é o mais importante. Se você quer trabalhar de forma assertiva aqui no mercado de opções binárias, você precisa prestar atenção no seguinte. Observe que o gráfico ele trabalha sempre fazendo movimentos de alta e movimentos de baixa. O gráfico também trabalha em lateralização, mas só existem duas possíveis oportunidades, duas possíveis variáveis. Ou a vela vai terminar de compra, ou então ela vai terminar uma vela vendedora. Tendo em vista isso, o que precisa ser feito? Sempre analisar a tendência, tá, turma? Então eu vou buscar aqui por outro par de moeda para vocês prestarem atenção junto comigo. Olha só, aqui nesse Cardano, eu vou explicar exatamente onde está o contexto do mercado. Prestem muita atenção no último movimento que foi feito. Olha só, aqui a gente tem um topo, aqui embaixo nós temos topos também e aqui topos avançando. Notem que os fundos aqui eram fundos, aqui fundo também. Ou seja, o mercado está deixando topos menores que os anteriores e o mesmo com os fundos. O que isso nos indica? Indica um movimento de impulsão de baixa. Onde está o nosso próximo alvo? No próximo ponto de posicionamento, que seria somente aqui embaixo. Ah, Caslu, mas o que é alvo e como eu faço para poder utilizá-lo? Presta bastante atenção que eu vou desenhar aqui na tela. Esse daqui é o nosso alvo de preço. Por que essa região é uma região de alvo de preço? Porque como vocês podem ver, assim como o próprio mercado já nos indica através do contexto dele, ele está trabalhando fazendo uma escadinha de baixa, turma. E essa escadinha de baixa que o mercado faz nada mais é do que uma estrutura formada, mostrando que a intenção neste gráfico é maior dos vendedores do que propriamente dos compradores. Porque como a gente pode ver aqui, os topos estão sempre menores que os anteriores e os fundos também menores que os anteriores. Tendo em vista que a gente tem essa estrutura de baixa e aqui embaixo um ponto de posicionamento, a gente sabe que o mercado tende a vir a alcançar esse ponto de negociação comprador para de repente, através daqui, só depois de alcançar essa região, trabalhar um movimento comprador. Então, mesmo que essa vela tenha nascido fazendo um movimento de alta, o que seria válido para a gente aqui, nesse contexto, seria guardar uma taxa mais ou menos nesses fundos para poder trabalhar vendido. Porque aqui em cima, muito provavelmente, teremos uma retração, já que a gente tem alvo de preço para poder buscar aqui embaixo, porque o mercado está demonstrando um contexto de baixa de acordo com os topos e fundos, que são sempre menores que os anteriores. Ok até aqui? Eu espero que sim. Agora prestem bastante atenção no contexto inverso. Vamos procurar no gráfico um contexto de alta. Turma, olha só, eu decidi fazer melhor. Eu desenhei aqui no Point of Fix como seria uma tendência de alta. Notem que aqui a gente tem um mercado com um topo aqui atrás e aqui na frente a gente tem o mercado deixando um topo maior. Com isso, nós temos uma projeção de alta. Então a gente tem uma linha de tendência de alta de topo para topo, beleza? Então notem que o mercado está deixando um topo maior que o topo anterior. E o mesmo nas regiões de fundo, onde a gente tem a formação dos fundos, é sempre o mais próximo sendo maior que o anterior. Ou seja, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente teve um fundo maior que o anterior, então ele está crescente, e aqui novamente mais um fundo maior que aqueles anteriores. Ou seja, o mercado está trabalhando nessa escadinha de alta, montando essa estrutura de alta. E portanto, aqui a gente tem que priorizar o movimento comprador. Certamente, disparadamente priorizar o movimento comprador. Por quê, turma? Vejam bem como que esse contexto está claro. A gente tem fundo aqui, fundo maior, topo aqui, topo maior. O que a próxima vela tende a fazer aqui nesse próximo movimento? Seguir o movimento de alta, porque a gente tem esse ponto como alvo de preço e a gente tem essa vela compradora saindo de uma região de LTA, que é uma região de impulsão do movimento, tá certo? Já que o mercado está trabalhando dentro dessa estrutura de alta, beleza? Então prestem bastante atenção. Se a gente tem a formação de uma estrutura de alta muito bem formada, por que trabalhar vendido aqui? A gente não pode, em hipótese alguma, trabalhar vendido
Aqui num contexto como esse, nós temos que dar prioridade ao movimento comprador, porque nós temos alvo de preço aqui em cima e o mercado trabalhando num contexto de alta, deixando topos e fundos maiores que os anteriores. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Eu espero que você tenha entendido sobre contexto e agora eu vou mostrar na prática o que eu faria se estivesse iniciando hoje no mercado de opções binárias. Beleza, pessoal? Olha só aqui nesse Apple o que nós temos, tá? O mercado tá fazendo topo e fundo maior que os anteriores, como claramente a gente consegue ver, tá? No contexto macro também o mercado vem trabalhando, ó, fazendo topo e fundo maior. Então aqui a gente tem uma operação de compra e eu vou esperar ela voltar um pouquinho mais embaixo. Ó, vou fazer minha compra aqui mesmo, tá? Não esperei voltar mais embaixo só porque eu acredito que não volte ali na abertura, mas vamos esperar para ver como é que foi a finalização. E agora eu vou explicar o motivo da operação. Primeiramente, que vocês precisam analisar sempre ao abrir o gráfico, seja qual for o gráfico, turma? O contexto, tá? Onde está a tendência? Como a gente pode ver aqui nesse Apple, o mercado está trabalhando numa tendência de alta. Eu vou esperar a finalização para poder pausar com o ponto fixo aqui e explicar detalhadamente o motivo, mas prestem atenção nisso. O mercado está trabalhando dentro de um movimento de alta. Olha só, pagou a operação. 2 segundinhos e pagou a operação, lucrei $285 nessa entrada e agora eu quero que você entenda perfeitamente o porquê que eu fiz essa operação. Vamos lá, vou pausar aqui no Point of Fix, presta muito atenção nessa explicação porque ela é de extrema importância. A gente tem o mercado trabalhando a favor deste movimento, esse daqui é um movimento de alta. Certamente a gente tem o mercado trabalhando a favor dos compradores. Quando a gente pega para analisar esse último contexto aqui, essa última pernada a gente identifica fundo aqui mais embaixo e um outro fundo aqui em cima. Com isso, a gente tem o mercado fazendo uma estrutura de alta, porque ele faz 3 velas de compra, corrige, 3 velas de compra, corrigiu de novo e aqui retomou a força dos compradores. Eu entrei comprado acreditando que o mercado iria romper esse topo anterior, justamente pelo fato da estrutura ser uma estrutura de alta. Ainda que seja somente uma vela corrigindo essa pernada, o mercado está certamente, pessoal, com bastante impulsão do movimento comprador. Então, os compradores estão com muito mais interesse nesse preço do que propriamente os vendedores. E por isso eu entrei comprado, sempre a favor da tendência, e é assim que eu faço para poder ser muito mais assertivo utilizando o fluxo de velas. E é assim que você vai fazer também para conseguir garantir as suas oportunidades lucrativas. Então presta muita atenção nesse vídeo, fica até o final dele. Se você gostou dessa primeira entrada ou se ficou com qualquer dúvida, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, porque eu vou responder todo mundo que deixar o comentário aqui sobre uma dúvida em específica de alguma entrada que eu fiz nesse vídeo, para que eu possa ajudar você não só com o vídeo, mas também sanando as suas dúvidas através dos comentários, tá certo? Então bora para nossa próxima entrada. Espero que essa tenha ficado clara, espero que você tenha entendido perfeitamente o motivo e vamos buscar a próxima. Eu lucrei agora $285, turma. Eu vou manter o valor de $300 e vou dar 2 taxas na minha próxima entrada, tá? Que vai ser o meu valor de Soros. Então eu vou entrar com $600 na próxima, só que eu vou dividir a taxa, perfeito? Eu volto com vocês novamente assim que eu encontrar a próxima oportunidade. E olha isso aqui, pessoal, não demorou muito para eu encontrar a nossa próxima oportunidade. Eu vou até marcar aqui, ó, a nossa LTB. Se esse preço voltar aqui nessas médias, eu posso trabalhar vendido tranquilamente. Eu já falei em um dos meus vídeos sobre as médias móveis, ó, não voltou ainda, ok? Mas por que que eu pegaria essa entrada? Mesmo que eu não tenha pego, eu vou explicar aqui o motivo do porquê eu acreditaria nessa operação. Primeiro de tudo, nós temos... Opa, deixa só eu mudar aqui. Primeiro de tudo, nós temos o mercado deixando topo menor que o topo anterior. Aqui atrás nós temos um fundo, aqui nós temos outro e aqui mais uma vez um fundo. Então, não só os topos estão menores que os anteriores, não só, na verdade, esse topo foi menor que o anterior, mas também os fundos estão sendo menores que os anteriores. E, portanto, o mercado tende a trabalhar dentro dessa estrutura de baixa até ele encontrar um próximo ponto comprador, que seria somente esse ponto comprador aqui, que é o último fundo que a gente tem. Então, a partir do momento que o mercado reverteu aqui em cima e confirmou para a gente essa LTB, com as médias móveis passando por cima, uma vela de impulsão de movimento, claramente, turma, assim que essa velinha que nasceu agora, essa velinha compradora, tivesse vindo buscar aqui em cima no 50% dessa minha vela vendedora anterior, eu poderia entrar vendido, acreditando que o mercado iria seguir essa estrutura de baixa para pelo menos vir negociar com esse fundo anterior. Então presta muita atenção, é importante analisar o contexto. Vou falar muito isso no decorrer desse vídeo, porque eu quero que você nunca mais erre sempre a utilizar aqui o contexto ao seu favor. Sempre trabalhando a favor do movimento em que o gráfico realmente demonstra interesse. Então sempre a favor da tendência, seja ela de baixa ou de alta.
tá certo? Ó, como vocês podem ver, seguiu o movimento de baixa. Depois dessa vela, inclusive, nós teríamos venda também, só que a gente não estava de olho, porque eu estava com o Point of Fix aqui, passando a explicação para vocês, tá certo? Vamos para a próxima aqui, vou esperar uma próxima oportunidade, não consegui pegar aquela, mas assim que eu encontrar uma boa, eu volto com vocês e trazendo 100% do contexto também, beleza? Tá lá, turma, acabei de encontrar, consegui pegar 2 taxas, acabei de encontrar nossa oportunidade nesse Facebook. Eu espero que pague a operação, voltou no 50% ali e eu já fiz a minha operação de compra. Porque, novamente, eu acreditei nesse movimento comprador. Dessa vez eu vou até marcar aqui, ó, com as nossas próprias marcações aqui da Hayuv, tá certo? Olha só o que eu tenho aqui, turma. Alvo de preço aqui em cima para o mercado alcançar. Tá? Eu tenho uma estrutura, agora deixa só eu pausar aqui com o Point of Fix para mostrar para vocês, olha só, fundo maior que o fundo anterior, topos também maiores que os anteriores e região aqui em cima de alvo de preço, ok? Então o mercado tende a vir a alcançar essa região que está somente lá em cima. Então presta bastante atenção, falta 5 segundos para finalizar, eu imagino que não vai voltar, eu imagino que vai pagar a operação para a gente. Quando eu despausar aqui no Point of Fix nós vamos saber, mas novamente prestem atenção no porquê que essa operação ela é tão assertiva e o porquê que isso daqui realmente coloca muito dinheiro no meu bolso no longo prazo. É claro que eu não tenho assertividade de 100% e eu não quero que vocês acreditem nisso. A minha assertividade não é 100%, turma, longe disso. Minha assertividade gira em torno de 68 a 72, 74%, porque o mercado ele é imprevisível e realmente não são todas as vezes que eu vou pegar uma operação mesmo a favor do contexto e vou pegar a vitória, mas pelo menos na maioria das vezes, sim. E eu quero que você fique muito ciente sobre disso, tá bom? Agora presta muita atenção. Fundo aqui embaixo, fundo novamente maior que o anterior e mais uma vez, fundo maior que os anteriores. Com isso, o mercado já nos indica aquela estrutura de alta novamente sendo formada, e o mesmo por conta dos fundos maiores. Então percebam que todas as minhas operações têm algo em comum, que é o contexto. Sempre eu vou trabalhar a favor da tendência, sempre a favor do contexto de mercado. Então, como claramente a gente consegue identificar aqui, o mercado trabalhou fazendo movimentos de alta, fez um rompimento de uma região de pivô, deixou essa região aqui em cima como alvo de preço e por ter vindo aqui uma vela de impulsão como essa, uma vela de força, essa é uma vela de força, por quê? Porque ela é uma vela cheia, ela tem pouco pavio e bastante corpo, então ela indica pra gente a impulsão desse movimento comprador. E por isso eu entrei comprado, então tive todos esses gatilhos ao meu favor. Claro que MACD aqui demonstrando o movimento comprador, demonstrando esse volume de compra, também é uma das minhas confirmações. As médias móveis por baixo do preço também confirma, mas nada mais importante do que propriamente o contexto do mercado, que seria esse contexto aqui, ó, mercado trabalhando em escadinha, seja ela de alta ou então quando a gente trabalhar um movimento vendedor, seja essa escadinha de baixa. Então eu espero que vocês tenham prestado muita atenção nessas duas análises que foi feita. Eu peguei 2 operações e somente essas 2 serão as operações de hoje. Eu vou despausar agora para ver como é que foi o nosso resultado. Espero que positivo e bora ver. Olha só, peguei vitória aqui. Como vocês podem ver, o mercado alcançou exatamente o meu ponto de alvo de preço e fez a reversão somente lá em cima. Então, a gente saiu aí de um valor de $1.200 para 2.065 em pelo menos, acredito eu que uns 15 minutinhos só de vídeo, tá? 15 minutos de vídeo e meta batida, turma. O mercado, ele entrega pra gente oportunidades claras quando a gente sabe identificar o contexto, tá? Então, prestem muita atenção no contexto. Identifiquem onde está a tendência do mercado para que, através disso e de acordo com isso, vocês possam trabalhar o fluxo de velas, que é um dos operacionais mais assertivos quando se trata de OTC. Então, eu espero que vocês anotem todas essas entradas, todas essas informações que vocês tiveram no vídeo de hoje e não só isso. Deixem um comentário aqui embaixo, eu quero saber se eu ajudei você. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você não é novo, ainda assim, eu quero saber se eu consegui te ajudar, eu quero saber se você aprendeu com esse vídeo de hoje. Deixe o seu comentário aqui embaixo e sugestões também de um próximo vídeo. O que você quer ver aqui no canal? Fluxo de velas, operações de SNR que são suporte e resistência, mas da maneira correta. Sei lá, algum gatilho de entrada, mais sobre as médias móveis, sobre os MACDs, enfim. Se você quiser saber, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou levar em consideração, vou ler todos os comentários e responder todos eles. Turma, muito obrigado por mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante. O link da corretora está aqui embaixo também na descrição. Clica aí, se cadastra, conheça a corretora Hayuv. Se você quiser fazer os seus testes também, operar na mesma corretora que eu, como vocês podem ver, eu só opero na Hayuv e tenho tido bons resultados, tá certo? O link do meu grupo do Telegram também vai ficar aqui embaixo. Eu opero ao vivo, toda segunda, quarta e sexta lá dentro e faço operações no meu copy trader toda terça e quinta.
Então tamo junto demais. Se você quiser participar do meu grupo no Telegram, já sabe o que fazer. E até o próximo vídeo.